Seja bem-vindo à vitrine do concurseiro. Eu sou Kelly, já venho te fazer o convite a se inscrever no canal se você não está inscrito, deixar aqui a chuva de likes para o nosso conteúdo. Hoje estudaremos Direito Administrativo, nossa aula 5, inclusive já vou aqui abrir o nosso esquema aqui gráfico da nossa aula, onde nós vamos estudar basicamente alguns subtítulos: a organização administrativa, os órgãos públicos, a administração pública direta e indireta e principalmente as extinções, tá bom? Bom, vamos começar então aqui pela organização administrativa. Ele é um assunto de ordem aqui constitucional. Então, a gente vai ver que ele vai fazer uma divisão política do território. Então, a gente vai ver a estruturação aqui, principalmente dos poderes, lembra? Judiciário, executivo, legislativo. A gente vai ver eles. E principalmente vamos estudar a forma do governo. A gente vai ver a investidura aqui dos governantes, os direitos e principalmente garantias fundamentais, né? Que é o nosso interesse aqui da formação do governo. Nosso direito da administração, ele vai buscar organizar a administração, tá? Quem é? As entidades estatais, sejam as autarquias ou até mesmo aqui as empresas estatais, tá bom? Então, a gente vai ver que a administração, ela vai ser um instrumento aqui para o Estado poder praticar suas políticas de governo. E opções aqui de políticas, a gente também chama aqui de decisões, tá bom? A administração, ela vai atuar aqui via entidade, tanto pessoa jurídica, que são, por exemplo, os órgãos ou os agentes, como pessoas físicas, né, que têm cargos, funções, tá bom? Então, a gente vai ver, inclusive, quando a gente para analisar um por um, né, aqui eu vou até abrir e posicionar aqui melhor para a gente poder enxergar, a gente vai ver que as entidades aqui políticas e administrativas, elas têm uma base de uma lei, a Lei 9.784, de 99, onde ela vai dizer que a entidade, ela tem um nome próprio, né? Ela vai adquirir direitos e obrigações, logo, ela vai ter uma personalidade aqui jurídica, tá? Então, a gente vai ver que essa entidade aqui também vai ter divisões, tanto políticas, né, que a gente tem as entidades primárias e pessoas jurídicas aqui do direito público, seja a União, o Estado, o Distrito Federal e até mesmo os municípios, tá? Quando a gente olha para essa característica aqui, divisão política, a gente vê que é uma capacidade genérica, tá bom? Guarda essa informação. A gente vai ver, inclusive, que ela tem aqui algumas funções, como, por exemplo, autogoverno, ou seja, os Estados-membros, eles vão organizar seus próprios poderes, vão ter a capacidade também de auto-organização, onde a gente vai ver que existe até uma legislação, né, para organizar a sua Constituição via leis orgânicas, via leis, né, gerais, e principalmente a autoadministração, tá bom? Que é aquela necessidade de prestar serviços aqui para sua competência aqui, olhando principalmente para os entes políticos. A gente olha a capacidade de controlar a saúde, a educação, assistência social aqui também entra, tá bom? Além da divisão política, a gente vê que existe a função aqui da divisão administrativa, tá? Que é uma pessoa jurídica do direito público ou até mesmo privado. Olha a diferença. Aqui o privado também entra, tá bom? Então, ele é criado aqui pela entidade política, ou seja, a política cria a administrativa. Então, ela vai exercer aqui uma autoadministração via serviços otorgados à Constituição Federal, tá? Do nosso texto constitucional. Vamos ver aqui como exemplo são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, lembra? A gente vai ver que elas têm administração aqui indireta ou descentralizada. A gente vai entender aqui os conceitos, tá bom? Mas só para a gente dar uma chumite, assim falando. Administrativa, que a gente fala que é uma capacidade específica, tá? É uma área aqui que a gente pode olhar de uma auto-administração apenas, tá bom? Tem uma forma mais aqui restrita, tá? A gente vai ver que ela vai buscar a especialização aqui da administração e vai receber competência das leis, tá bom? Vamos falar aqui dessas formas que vão existir, tá? De a gente chamar aqui a organização administrativa. Começando pela centralização. A gente vai ver que os entes políticos, eles vão ter competência aqui e recebe essa competência aqui direta, tá? Para prestar o serviço público. O Estado vai prestar serviços via órgãos e principalmente agentes. E a administração aqui é via direta, tá bom? A gente vai ver que existe inclusive uma pessoa jurídica. Esse serviço aqui que é prestado, ele é prestado por órgãos aqui despersonalizados, tá?
A gente vê que aqui existe uma entidade política também. Por exemplo, os ministérios, as secretarias estaduais, municipais e os subordinados, tá bom? Vamos dar um outro exemplo, a Secretaria aqui da Receita Federal do Brasil, né, que vai integrar o Ministério da Economia, tá bom? Bom, partimos agora para a descentralização. É uma entidade política que vai transferir para terceiro, veja só, uma competência de atividade. Então, aqui essa descentralização, a gente vai ver que tem que ter no mínimo 2 pessoas distintas, tá? Então, a política aqui vai distribuir, transferir, né, para a pessoa física e jurídica e vai distribuir a origem, né, principalmente a federação. Ou seja, eu vou passar para os estados e para os municípios um serviço aqui via o que está escrito na Constituição Federal, tá? Não é da minha vontade própria, não. Eu vou ver que há serviços próprios, tá bom? Para o estado e para o município. E não decorre aqui do central, por exemplo, a União. Bom, a gente vê que a descentralização ela vai ter algumas formas. E as formas, a primeira pode ser por outorga, né? Que eu vou ter serviços aqui técnicos funcionais, tá? O estado vai criar uma entidade. Essa entidade aqui é uma administração indireta. Essa criação vai ser uma personalidade jurídica própria e vai transferir a titularidade, principalmente a execução do serviço público, veja só. Feito aqui, lembra, por lei, que vai criar, inclusive, autorizar, tá bom? Informação importante. Quando eu olho para o ortoga aqui, ele é uma presunção de definitivamente aqui, de indeterminantemente também, tá bom? Então, não vai ter hierarquia, guarda, não há hierarquia aqui, nem subordinação. O que vai haver aqui é uma vinculação, onde eu tenho um órgão central, que ele pode até tutelar, dar supervisão ou até mesmo o controle. O controle aqui, a gente vai ver que é um controle mais específico, finalístico, tá? Que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, tá bom? Uma outra forma de a gente ver a descentralização é via delegação, ou até mesmo colaboração, a gente pode chamar, tá bom? Então, eu tenho uma entidade aqui política, ou até mesmo administrativa, ela vai transferir, seja por contrato, tá? E quando eu falo contrato, temos um prazo determinado aqui, tá bom? É cláusulas, tá? Que vão, inclusive, falar sobre esse contrato que a gente faz. Ou também por um ato unilateral. E aí, eu tenho que ter uma autorização aqui, não tem prazo, tá? E é bem precário, porque pode, inclusive, ser revogado aqui sem indenização nenhuma, tá bom? Isso é uma característica dele. Quando a gente olha para o ato aqui, tanto unilateral ou para o contrato, a gente vê que eles vão executar um serviço para uma pessoa jurídica aqui, do direito privado, veja só. Então, a gente vê que essa empresa, inclusive, de direito privado, ela já pré-existe, ela não é nova. Então, ela vem aqui diretamente, né, com seu próprio nome, própria conta e principalmente para o próprio risco, tá bom? Ela assume todos os riscos a partir de agora, tá? Então, quando a gente vê essa delegação, a gente vê os delegatários, né? Uma concessão, uma permissão, uma autorização, como, por exemplo, eu olho o serviço de telefonia hoje em dia, tá bom? É um bom exemplo. Por exemplo, eu vou ter a Anatel, que é uma autarquia, veja só, uma autarquia de um regime especial, de acordo com a lei, veja só, preciso de lei 9.472, né? Do Ministério das Comunicações, inclusive. Ele vai ser um órgão que vai regular as telecomunicações, né? Então, ele está outorgando. O segundo exemplo é o EPL, né? Que é o Planejamento e principalmente Logística aqui. Que é uma empresa pública criada por uma lei, a Lei 12.404, que vai criar aqui, principalmente, um serviço aqui para o Ministério da Infraestrutura. Serviço do quê? Serviço de transporte aqui ferroviário, tá bom? Que aqui é ortoga também. Um terceiro exemplo são as telefonias móveis, né? Tipo Oi, a TIM, a Claro, Vivo, que a gente já conhece hoje. Elas vão prestar serviços aqui com contrato de concessão de serviços públicos, tá? Então, a gente vê aqui um tipo de colaboração, tá? Falar agora especificamente do controle finalístico que eu falei, da outorga, né? Ele é exercido aqui principalmente pela administração direta sobre a indireta, tá bom? Então, a gente vê que ela tem um objetivo. A entidade aqui administre e realize adequadamente, tá? Suas funções que foram competentes. Então, a gente vai ter uma, inclusive, autonomia aqui da administrativa, porque a administração indireta vai buscar deter o controle que é limitado, tá bom? Então, vai precisar do quê? De uma expressa previsão legal, ou seja, meios de controle, por conta principalmente de ocasiões, tá? Meios e até mesmo ocasiões, tá bom? Vamos ver que nós temos ainda uma terceira forma, né?
que é a territorial ou geográfica, tá? Que a União, ela cria uma pessoa jurídica, cria do zero, com limites territoriais. Então, vai ter uma competência aqui administrativa, inclusive, bem genérica, tá? Então, ela atua em diversas áreas, inclusive com limites aqui geográficos, tá? Os territórios aqui, importante eu falar, que não integram aqui a federação, tá? Eles vão ter uma personalidade jurídica do direito público, tá? Não possui capacidade política, tá? E, inclusive, esse tipo não vai existir no Brasil ainda, tá? Mas pode existir se um dia for solicitado para criação, tá? Pode ser que exista sim. Bom, vamos para a desconcentração. Aqui a gente vai ver que é exclusivo para a mesma pessoa jurídica, tá? Ele vai construir aqui uma técnica administrativa, inclusive. Ele vai buscar distribuir internamente competências, por exemplo, secretarias municipais, né? Então, ele busca desconcentrar, inclusive, com a própria estrutura, né? É uma técnica administrativa que busca simplificar e, principalmente, acelerar dentro das entidades, tá? A gente vai desconcentrando, né? Então, é uma pessoa jurídica, tá bom? Aqui nesse caso. Há uma relação hierárquica aqui, com diversos níveis, inclusive, tá? A gente vê que acontece uma transferência nesse caso. Para quê? Mais perfeição. Queremos mais autonomia, tá bom? E quando a gente para nos níveis, né, de hierarquia, a gente vai ver que vai ter poderes de comando, né? Para quê? Para fiscalizar, para fazer revisão, para fazer punição, para delegação, para associação, enfim, a gente vai ver. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui da União. Ela vai organizar ministérios. Então, a gente vê que também existe outro exemplo da autarquia, que vai organizar departamentos. Lembra, pessoas políticas, União, Distrito Federal, estados e municípios. Já as entidades administrativas, a gente vê a administração aqui indireta, tá bom? A gente vê, ainda voltando para essa questão do poderes de comando, né? A gente vai ver que são exemplos as inspetorias aqui, que são especiais e alfândegas, né? A gente vai ver que tem um subordinado, e a gente vai ver a superintendência aqui regional, que é subordinada à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive, também, tá bom? Vamos ver que existem formas, né, para a gente poder ver essa desconcentração. A razão da matéria, né, onde eu tenho, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e assim sucessivamente. E em relação à hierarquia, por exemplo, temos o Ministério, depois nós vamos ter as superintendências, depois vamos ter as delegacias. E vamos ver territorial geográfica, veja só, superintendência regional do INSS, pode ser do Norte, do Nordeste, do Sudeste, enfim, vários tipos, tá bom? Concentração, inclusive, que é um dos próximos e último tópico, a gente vai ver que é uma pessoa jurídica, aqui da administração pública, que vai extinguir os órgãos, tá? Em um número menor de unidades, respectivamente, pela sua competência, inclusive. Por exemplo, eu tenho a Secretaria Municipal de Obras, eu quero diminuir para que elas tirem as subsecretarias regionais que já existem. Eu vou diminuir, vou deixar tudo focado só em uma única secretaria. Por quê? Qual que é o meu objetivo quando eu faço isso? Cortar meus gastos, né? E criar estruturas aqui remanescentes, né? Para que eu possa, inclusive, ter mais assertividade, tá bom? Que eu busco isso enquanto administração, né? Todos eles, centralização, descentralização, desconcentração e concentração, aqui a gente vai ver que não são conceitos que se excluem, tá? Então a gente vai ver que eles se misturam, inclusive, veja, serviços prestados de uma forma centralizada, né? Eles podem ser prestados também mediante uma desconcentração aqui, desenvolvimento de um órgão integral, por exemplo, da administração direta, ou ainda descentrado, onde eu vou ter mediante desconcentrado também, uma unidade aqui de uma administração indireta. Vamos dar um exemplo, Kelly? Vamos. Delegacia Regional da Receita Federal, né? Ela é centralizada e desconcentrada ao mesmo tempo. Veja só que interessante, né? Essa característica. Para que agora a gente, inclusive, passe, e vamos passar aqui com muita alegria, para os nossos órgãos públicos, tá bom? Nossos órgãos públicos. A gente vai entender o que é isso. Começamos que são um centro de competências, tá? Sem personalidade jurídica própria, que vai atuar pelos agentes neles lotados, tá bom? Então, temos o nome da identidade, seja ela político, administrativa, e ela vai possuir aqui uma personalidade jurídica própria, ó, atribui o desempenho, inclusive. Por exemplo, eu tenho a União, ela recebe as suas atribuições da Constituição Federal. Então, eu tenho organização aqui dos ministérios a partir de então, os órgãos, né? Então, ministérios são os órgãos aqui para que aconteça a atuação. A União é uma entidade aqui de política com personalidade jurídica própria, tá bom? Guarda essa informação aqui no seu lado direito do peito.
Bom, o Estado ou entes políticos, eles são pessoas jurídicas, tá? E quando eu falo de entes aqui, entes políticos, eles estão no sentido mais abstrato. Por quê? Eles não emitem declarações de vontade. Guarda essa informação, o Estado aqui, esse ente político, ele não tem que emitir declaração da vontade, ele não produz atos jurídicos, tá? Sozinho, tá? Porque, inclusive, é uma função que é atribuída ao Estado, tá bom? Ele vai atuar, então, esse ente, como pessoa física. Veja só, representa a sua vontade essa pessoa física, que são os agentes públicos, como exemplos, né? Então, vão representar o quê? O Estado. Lembra? Essa pessoa física aqui é materialmente que a gente está falando dela, tá? E vão existir teorias para que a gente possa se aprofundar nisso que eu estou falando para você, né? Nessa questão aqui de atuação, Estado e entes políticos, tá bom? Vamos começar com a primeira, que é a do mandato. Tá? Ele tem o agente público, mandatário, pessoa aqui jurídica, tá? Como procuração aqui, até mesmo com contrato de duas pessoas aqui distintas, tá bom? Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. A crítica, já logo de cara, é que ela não explica como o Estado aqui, ele vai ter a sua sem vontade, né? Como ele aplica a sua sem vontade, né? Então, ele vai otorgar o mandato, tá? Esse tipo aqui a gente não adota aqui no Brasil, tá bom? Por conta, inclusive, dessa crítica. Nós temos também o tipo de representação, né? Então, temos os agentes públicos, que tem tutor, curador, né? Eles representam, né, aqui incapazes, né? Então, nós temos dois autônomos aqui. A crítica é que primeiro equipa-se aqui pessoa jurídica ao incapaz, né? E o Estado, ele confere representantes a si, né? Então, inconveniente, ultrapassa aqui os poderes da representação, né? Vai prejudicar, inclusive, os terceiros. Não adota aqui no Brasil também, tá bom? Mas a gente tem que saber, né? Principalmente que eles acontecem aqui quando não ocorre aqui a tutela e a curatela, tá bom? O órgão. Essa é uma terceira teoria, que é a pessoa jurídica, né? Manifesta a vontade via os órgãos. Olha só. Os agentes, eles vão ser o próprio Estado que fizesse, né? Esse sim, nós vamos ver que o Brasil adota, via teoria de órgão, tá bom? Então, a gente vai ver que ele usa, inclusive, o princípio da imputação volitiva, que é quando a gente tem a manifestação emanada de um órgão e materializada por quem? Pelo agente. Então, a gente vai ver que vai justificar, inclusive, a validade dos atos, né? Os funcionários aqui, por exemplo, de fato, né? Aqueles que têm a aparência aqui da legalidade, né, um exercício da atividade, mas não tem relevância, né? E, inclusive, a conduta aqui imputa para a pessoa jurídica, tá? Então, é possível ter o funcionário de fato, que a gente fala desde a nossa primeira aula, né? Se você bem lembrar. Então, quando eu olho para o órgão também, eu vejo que ele parte do todo, tá? Então, é uma atividade aqui imputada à pessoa, tá bom? Ele tem o poder aqui de exercer funções superiores, tanto de direção como meramente executivas. Vamos encontrar setos de competências, que são as unidades com atribuições, que vão desempenhar aí por seus agentes em nome da entidade, tá bom? Por exemplo, o Ministério, que vai fazer contratos em nome aqui da União, é um ótimo exemplo para a gente citar. Falaremos agora sobre a capacidade processual dos órgãos, né? Os órgãos não possuem capacidade, tá? Essa é a nossa regra aqui, tá? Que são figuras despersonalizadas. Então, nenhuma figura vai cair para um lado dos polos, né? Então, não vai ter uma relação aqui processual, tá bom? Mas existem exceções. Por exemplo, os que são órgãos que são determinados, tá? Eles têm uma natureza aqui mais constitucional, tá? Ele impetra aqui com o mandato, inclusive, de segurança, para a defesa aqui das competências, se quando for violado, né, por um outro órgão. E a gente vê que ele é um tipo de exceção, né, excepcional. Eles são mais elevados aqui do poder público e são diretamente ligados à Constituição Federal, tá? Então, são órgãos aqui chamados independentes, tá? Por exemplo, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal também é um ótimo exemplo, tá bom? Para a gente citar. Vamos dar outros exemplos. Já admitiu-se aqui no Brasil
um mandato de segurança, tá? Impetrado aqui pela Câmara Municipal, que era contra o prefeito, que ele queria obrigar o quê? Que prestasse contas, né? Porque o poder legislativo, dentro da Constituição, ele fala que ele tem a função aqui de controle externo também do poder executivo, tá bom? Existe uma segunda exceção, ela é do Código de Defesa do Consumidor, tá? Legitimado aqui a liquidação, a execução e principalmente a indenização, porque a gente busca aqui a defesa dos interesses, dos direitos que são protegidos, tá bom? E aqui a gente vai ver que existe a criação dos órgãos públicos, que estão previstos lá na nossa Constituição Federal, que é uma disciplina, inclusive, diferente para cada poder. O poder executivo, ele vai ver aqui a lei no sentido formal, ou seja, vai criar e extinguir, né, principalmente órgãos do poder da administração pública aqui direta, tá? Então, lei aqui, ele é principalmente para o chefe do poder executivo, estamos falando aqui do presidente, tá? O poder executivo ainda tem a capacidade de organizar e principalmente o seu funcionamento, tá bom? Então, vamos ver que os órgãos aqui da administração direta, eles vão buscar um aumento aqui da despesa, por exemplo. Então, é decidido pelo poder executivo, tá? Que ele, lembra, um decreto aqui, ele é autônomo. Quando olhamos para o poder legislativo, nós vamos ver que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles possuem atos próprios, cada casa, inclusive. Então, vai organizar funcionamento, criação, extinção e principalmente a sua organização de um modo geral, que são os órgãos aqui públicos, tá bom? Vamos ver também o poder judiciário, que vai buscar a criação, instituição e a sua própria organização, né, via lei, iniciativa aqui do STF, e principalmente os tribunais, né, superiores e os de justiça, tá? Então, a gente vai ver que se aplica ao Ministério Público e principalmente os tribunais de conta. Há uma ressalva que eu quero que você guarde, como são criados e extintos, né, os órgãos públicos aqui, principalmente quando a gente olha para os genéricos, vai depender de edição de lei, né, o poder legislativo apenas uma exceção, tá bom? Partimos para a classificação, inclusive vai aqui abrir nossa janelinha aqui referente à classificação. Dá para enxergar um pouco mais? Aí, pronto, a classificação dos órgãos. Vamos ver quanto à posição estatal. Aqui existe a quarta posição estatal aqui que é ocupada pelos órgãos, né? A gente está vendo a escala governamental aqui administrativa. Vamos ver que existem os independentes, né? Que são originários na própria Constituição Federal, com poderes de estados, tá? Estão lá no ápice, inclusive, da pirâmide governamental, tá? Não vai ter hierarquia, muito menos subordinação. Eles são aqui considerados, inclusive, primários, tá bom? Eles são independentes, possuem funções políticas judiciais ou até quase judiciais, né? São desempenhados aqui por membros, por agentes políticos, tá? Outra possibilidade são os autônomos, que têm a cúpula da administração, né? Estão abaixo dos independentes nesse caso, estão subordinados aos seus chefes, tá? Então, possuem, inclusive, uma ampla autonomia, tanto administrativa, quanto financeira, quanto técnica. São os órgãos aqui diretivos, tá? Tem suas funções aqui definidas, como planejamento, supervisão, coordenação e também controle, tá? Vamos pegar um exemplo, os ministérios e secretarias, tanto estaduais quanto municipais, tá bom? Existe outra forma, que são os superiores, tudo ainda dentro da posição estatal, tá, meu povo? Detém para o controle, para a direção, para a decisão, para o comando. O quê? Assuntos de competência que são específicas, tá bom? Então, vamos encontrar subordinação, hierarquia aqui, com um chefinho, inclusive, mais alta, que não goza aqui de autonomia administrativa e principalmente a financeira, tá bom? Ele representa aqui os independentes e autônomos, veja só. Então, a gente vê como exemplo os gabinetes, secretarias gerais, os inspetores gerais, as procuradorias, aqui eles aparecem, tá bom? Vamos ver que tem a função aqui de subalternos, né? Atribuições de execução, né? Que são reduzidos, inclusive, aqui ao poder decisório. Então, eles são aqui subordinados. Eles vão buscar realizar serviços de rotinas, cumprir decisões, atender até mesmo o público, tá? Como exemplo, portarias e sessões de expediente, tá bom? Agora sim, partimos para quanto à sua estrutura. Eles podem ser simples, né? Hoje vai ter um só centro de competência. A gente vai ver que existem vários cargos dentro desse órgão, tá bom? Ele tem a característica de inexistência aqui de um órgão em sua estrutura, então a gente vai ver aqui, inclusive, um tipo de desconcentração, tá bom? Então, a gente vai ver, por exemplo, são as portarias, as competências, né, e concentrada aqui, basicamente, nele, tá bom?
Então, vamos ver também um outro tipo de quanto à estrutura, que são os compostos, né? Que vai se resumir em diversos órgãos aqui menores, que vão, inclusive, ter uma desconcentração. Por exemplo, o Ministério da Justiça vai ter diversos órgãos, né? Por exemplo, vai subdividir para o Departamento da Polícia Federal, que lá ainda vai ter diversos órgãos ainda dentro dele, sabe? Vai criando caixinhas, né? De poder aqui, de concentração, desconcentração, né? Na verdade. Então, a gente vê serviços aqui de um nível aqui mais baixo. Existe também a possibilidade de quanto à situação aqui patrimonial, tá? Que a gente, na verdade, patrimonial é funcional, meu povo. Eu coloquei patrimonial, é funcional. Deixa eu consertar aqui. Funcional. Quem sabe faz ao vivo, né? Quanto à situação funcional, não patrimonial. Guarda aí. Funcional. Então, a gente vai ver que eles são singulares, onde a gente tem um único agente, né? Seja ele o chefe, o representante, que vai tomar as decisões, tá bom? Por exemplo, o presidente. Ele vai ter centenas, também milhares de agentes, mas esses outros não vão ter decisões nenhuma, tá? Já os colegiados, veja só, ele atua aqui no objetivo de decidir por meio de conjunto de membros, tá? Então, não prevalece uma vontade individual nesse caso, né? Então, nós vamos ver deliberações da maioria, por exemplo, o Congresso Nacional, o próprio STF. Vamos ver quantas funções que eles exercem, né? São os órgãos ativos, expressa aqui decisões estatais, né? Cumpre, inclusive, fins de aqui pessoa jurídica, buscam aqui controle, principalmente fiscaliza atividades tanto dos órgãos quanto também dos agentes. Eles podem ser aqui consultivos, que vão buscar aconselhar, até mesmo elucidar aqui uma tomada de providência que seja aqui pertinente, tá? Pode ser também, agora a gente vai ver quanto à estrutura, tá? Pode ser burocrático, uma pessoa física ou várias pessoas físicas, tá? Aqui no lugar mais vertical, a gente está olhando para estruturas hierárquicas a partir de então, e cada uma vai atuar aqui, buscar atuar individualmente, ou seja, vamos ter diversas pessoas aqui ligadas, inclusive, tá? Outra forma de quanto à estrutura são os colegiados, que tem uma coletividade aqui de pessoas físicas, tá? A gente vê um sistema aqui, inclusive, mais horizontal, onde vamos ter coordenação e até mesmo coligação, tá bom? Quanto à sua composição, eles podem ser singulares, né, com um único agente, ou coletivos, com vários agentes, tá bom? Essas aqui foram as classificações referentes aos órgãos. Espero que esteja tudo tranquilo, tá? Porque partiremos agora para a administração pública direta, tá bom? Que são um conjunto de órgãos, tá? Pessoas que são políticas federativas, tá? Então, União, o Estado, o Distrito Federal e até mesmo os municípios, tá? Eles vão buscar o exercício das suas atividades administrativas, tanto o Estado quanto o centralizado aqui, tá bom? A gente vai ver que elas, inclusive, essas pessoas, elas vão atuar aqui bem diretamente, né? São os órgãos internos também, né? Possuem, né? Órgãos internos com centro aqui despersonalizado, tá bom? Quando paramos para olhar para a sua função administrativa, ela tem um poder aqui mais executivo, né, que vai predominar, mas os outros também vão aparecer. Então, presente todos os outros poderes também aqui nas esferas da administração. E a gente vai ver aqui o LIMP também muito presente, né, a legalidade, impessoalidade, enfim, a gente vai ver que precisa ser seguido esses critérios aqui mais profundos, tá? Quando olhamos para o poder executivo, nesse caso, a gente vai ver que a administração direta, ela está subordinada, tá bom? Então, a gente tem até um decreto, o decreto 200 de 1967, tá? Inclusive, quando a gente olha para o poder executivo, nós estamos falando que ele é formado pela presidência, pela Casa Civil, pelos ministérios e principalmente pelos órgãos aqui que são subordinados. Temos a Secretaria também da Receita Federal como exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, as secretarias municipais e estaduais, percebem? Estão dentro ainda de outros grupos menores. Quando olhamos para a administração pública que é indireta, nós vamos ver as entidades da administração aqui, que possuem uma personalidade jurídica própria, tá bom? Elas vão executar atividades administrativas aqui descentralizadas, ó, já conhecemos esses termos, tá bom? Então, são as autarquias, as fundações, empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mistas, tá bom? Elas não possuem autonomia aqui política, tá bom? Elas estão vinculadas aqui à administração direta com o controle finalístico também, tá bom? Em todos os poderes também aqui estão participando, tá? Então, nós temos também aqui a presença do Decreto 200 de 1967, que é adotado aqui em todos os níveis, inclusive de federação.
Uma observação especial que temos que ter aqui. As entidades administrativas não vão desempenhar atividade administrativa, tá bom? Por quê? Porque são empresas públicas, né? Sociedades de economia mistas, né? Com atividade econômica aqui com sentido mais estrito, tá bom? Não vai prestar serviço público, não exerce atividade própria aqui da administração, eles só vão integrar aqui, tá bom? Existe uma outra possibilidade que são os consórcios públicos, né? Você vai falar, nossa, é uma quinta possibilidade, né? Na verdade, vamos observar que tem uma lei, inclusive, Lei 11.107 de 2005, que vai nos falar que ela tem personalidade jurídica de direito público ou privado. São associações públicas, possuem administração, guarda indireta, tá? Apareceu consórcio público, administração indireta, da espécie autarquia para os seus consórcios, né? Concurseados. Vamos olhar as características gerais, né? Tem personalidade jurídica própria, olhando para a administração pública indireta, tá bom? Responsável quanto ao patrimônio, a receitas, e receitas aqui, a gente está falando da própria atividade, tá? Possuem autonomia aqui, técnica, administrativa e principalmente financeira, tá? Eles podem, inclusive, criar ou extinguir com previsão legal, tá? Ordinária, cria-se aqui autarquias, né, a partir disso somente. Então, finalidade específica aqui também, que é uma característica, ela vai ter leis aqui para criação. E vamos observar aqui na especialidade, né? Vai se tornar ilegal quando descumprir a sua finalidade, tá bom? Não são subordinados à administração direta também, uma característica importante, né? Que são sujeitas ao controle, né? Então, a gente vai ver que há controle internos também, tá? Não só controles externos. E é muito importante que elas são submetidas à fiscalização, tanto contábil quanto orçamentária, e principalmente ações do Ministério Público, né, tribunais de contas aqui, vão ter um controle de legalidade do Poder Judiciário, tá bom? Vamos falar das instituições e entidades aqui administrativas indireto. Quando eu olho, ela pode ser tanto direito público quanto privado. Quando eu estou olhando para isso, eu estou olhando para formas de criação que vão ser definidas, tá bom? Então, dentro do direito público, eu vou ter que ter uma lei específica para poder extinguir, tá bom? Então, eu tenho lá o exemplo autarquias, fundações de direitos públicos, né? Leis complementares, tudo olhando para a área da atuação, tá bom? Dentro do direito privado, nós vamos encontrar os registros do ato constitutivo, tá bom? Então, isso na instituição, tá? Eu falei extinção, mas estamos olhando só para a instituição, tá bom? Então, registro aqui dos atos constitutivos, então, após autorizado, eu tenho a criação de uma lei específica, tá? Essa lei específica, ela é editada e levada até transformar decreto. Decreto se leva até a junta comercial e lá é registrado, tá bom? Então, são os exemplos aqui, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações de direito privado são um dos exemplos aqui que podemos encontrar também. Agora sim, Kelly, sobre as extinções. Primeiro que a gente busca, na maioria das vezes, simetria aqui entre criar e extinguir, que é o quê? Via lei, guarda essa informação. Então, são muito usados para as autarquias e fundações públicas. Mas existe uma outra possibilidade, que o STF, inclusive, vai nos permitir aqui, ele vai falar que é menos restritivo quando eu tiver autorização legislativa genérica, ou seja, está previsto em lei, guarda, previsto em lei, não está previsto em lei, não está aqui nesse caso, tá bom? Então, temos, por exemplo, o Programa de Desestatização, Programa Nacional de Desestatização, PND, tá? Ele não pode quando a lei vem exigir uma outra específica ainda para você poder extinguir, tá? Então, isso acontece geralmente muito em empresas estatais também, tá bom? Você vai observar isso. Então, a gente fica aqui, principalmente com essa ideia aqui hoje, do nosso direito, né, administrativo. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Deixa a chuva aqui de like. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.